Nós vamos dar início à nossa aula de análise, controle e processo. Essa disciplina faz parte do curso de Engenharia Química. Ela será ministrada por mim, professor Sérgio Lucena, e por colegas que farão parte, então, de seminários durante o decorrer do curso. Então, a ideia básica é dividir a disciplina em dois módulos: a parte de dinâmica de sistema, a gente vai ver o que é isso, e a parte de controle e processo, com as várias estratégias de controle. Tá bom? Ao decorrer da aula, eu vou passar para vocês qual é a estratégia da disciplina e o que a gente vai ofertar e o que a gente vai cobrar de todos. O livro adotado para a disciplina será esse aí, Process Dynamics and Control, do autor Sebor. É um excelente livro. Vamos tentar cobrir todo o livro, se possível, né? A maioria dos cursos de controle de processo, seja aqui no Brasil ou fora, adotam esse livro. Digo isso para aqueles que têm a especialidade da engenharia química, né? Como complemento, nós teremos os vários exercícios no decorrer da disciplina utilizando o MATLAB, principalmente o Simulink, e aqueles que têm interesse, a gente vai também abordar alguns pequenos exemplos com Python. É importante que o engenheiro de processo também saiba utilizar outras ferramentas computacionais extra MATLAB. Fora isso, a gente vai tentar contar com especialistas da área de automação que vão dar uma palestra aqui em nossas aulas, farão parte então dessas aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês. Então essa é basicamente a informação. Eu não vou passar outros livros, depois do curso eu informo, principalmente livros extra controle, ou seja, livros da área de instrumentação e livros que tenham um aprofundamento para aqueles que queiram, digamos, se especializar em nível de pós-graduação. Antes de iniciar o assunto análise e controle de processo, eu vou colocar ele dentro do universo maior, né, que é automação. Automação é uma área ampla que envolve instrumentação, o próprio controle de processo, robótica, né, a domótica, que é mais a automação mais ligada à área predial. Então é uma área ampla de conhecimento. Dentro desse foco da automação, o escopo do curso para a engenharia química é a parte de controle de processo, né? A automação é presente em várias e várias engenharias, é diretamente ligado à questão da melhoria do processo, competição para um melhor resultado. Então você, com a automação, substitui o homem em tarefas que são mais repetitivas, você substitui o homem em ambientes que são mais perigosos. Então é toda uma estratégia que visa melhorar a performance do processo industrial e ganhar em competitividade. Então, dito que essa automação é algo mais abrangente, e nós vamos focar em controle de processo, a disciplina está dividida basicamente em análise dinâmica, né, nós vamos investigar modelos matemáticos que possam representar o comportamento dinâmico do processo, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e processos com atraso. E numa segunda etapa, no segundo momento, a gente vai desenvolver toda a parte de projeto e sintonia de controle. Então é uma coisa que vai estar dividida basicamente em dois módulos. A visão geral da automação no meio produtivo, a gente vai debater um pouco antes de iniciar o assunto teórico propriamente dito. Basicamente, dentro da automação, você tem os componentes básicos, né? Os sensores para medir grandezas, temperatura, pressão, vazão, pH. Tem a sequência de comparação com algum valor de referência e a atuação para a melhoria daquela grandeza para o valor desejado. Então, basicamente, o componente básico, compõe a automação, seria essa. Então, automação significa
como eu falei no slide anterior, o sistema otimizado que vai proporcionar menor custo, vai ter uma produção maior, gasto de menor de tempo e maior qualidade no produto que é produzido. Então, basicamente, a automação visa melhoria da qualidade, ou seja, garantir uma produção com as mesmas características e alta produtividade. Além do que, além dessa questão da produção da fábrica, a automação também vem garantir certos requisitos em relação ao meio ambiente, né? Cumprindo normas, por exemplo, você manter a temperatura de um efluente para no descarte estar dentro da norma, esse é um caso. Você manter o controle das emissões gasosas, ou seja, você mede o teor daquele poluente, se tiver errado em relação ao valor desejado, terá toda a ação de controle visando essa melhoria ou essa satisfação de requisito. Então, a automação e no caso particular o controle tem todo esse aspecto onde atinge várias etapas dentro de um processo industrial, né? Não é apenas automatizar para tirar o homem, mas automatizar para melhorar a produção, melhorar em relação a requisitos de normas ao meio ambiente. Então, esse slide é um pouco repetitivo do que a gente já falou, mas eu vou destacar apenas essa frase aqui, né? Ou seja, uma indústria moderna hoje não sobrevive sem automação. Então, num ambiente extremamente competitivo, né, você busca resultados, você faz lançamão dessa estrutura, né, de automação, controle, exatamente para poder ter um ganho no mercado. Então, o ponto-chave, se eu posso dizer, é: não existe indústria moderna sem a automação de processo. E a automação está sofrendo uma mutação. Você hoje em dia tem uma aproximação e aproximação não, já está bem consolidado a questão da tecnologia da informação dentro do ambiente da automação. Vocês hoje devem ter escutado já a questão da indústria 4.0, né, que é uma revolução industrial, digamos, tem um marco em 2010, onde ferramentas de TI passam a auxiliar a automação no intuito de você ter um ganho de competitividade. Então você tem dentro da indústria 4.0 esse tema de internet das coisas, uma modelagem matemática mais rigorosa, inferenciadores, big data, né, para fazer análise estatística dos dados e com isso tirar, digamos, o melhor resultado para a produção. Então, ou seja, a automação ela vem desde a década de 40 evoluindo e de 2010, que é esse marco, daqui para frente, os próximas, nem próximas décadas, os próximos anos, a evolução vai ser muito, muito grande. Então, se eu quiser passar um recado para vocês que estão estudando, é começar a raciocinar da forma que é jamais deixar de aprender. Passou uma tecnologia, já começa outra, e isso agora vai encurtar essa mudança constante de, de teoria e de quebra de paradigmas. Então, para vocês que estão iniciando a carreira, passem a ter esse olhar mais atento. Bom, situando agora a automação dentro de um aspecto de, vou chamar de complexidade, né? A gente lida com automação todos os dias. Está presente em nossas casas, não só na indústria. Você tem uma automação de menor complexidade, né? Relativamente falar nisso. Então, você encontra automação ligada a, por exemplo, como está citado aí no slide, aparelhos telefônicos, microprocessadores,
memória ROM. Você também tem uma automação de média complexidade, onde a gente situa, a gente que eu digo, a engenharia de processos, processos químicos industriais, que eu estou classificando aqui como de média complexidade, em relação ao volume de informações. E você tem uma maior, uma automação mais complexa, no sentido que envolve, digamos, situações macro, controladores de voo, né, aeroportos, sistemas militares. Então, se eu puder ter essa pequena separação, de menor, média e maior complexidade, eu posso falar dessa forma. Se bem que, se olhar, como eu falei, dentro da automação, o subtópico controle, teoria de controle pode estar presente em todas essas três, digamos, divisões, né? Você pode ter uma teoria de controle sendo usada para o controle de processo químico e a mesma teoria de controle sendo usada, por exemplo, para regular um sistema de voo, né? A gente vai tratar mais tarde sobre essa questão, qual é essa teoria. Pronto, aqui nós temos 4 figuras, né, que ilustram bem o ambiente que o engenheiro químico, o engenheiro de processo, ou eu falo engenheiro químico, mas outras engenharias, mecânica, elétrica, civil talvez menos, vão estar nesse ambiente. Então, particularmente para a engenharia química, que a gente olha uma planta de processo químico, nós temos as suas subunidades, por exemplo, um equipamento de processo, outro equipamento de processo, certamente integrado. Você até aqui tem um equipamento de processo, tudo leva a pensar que aqui é um reator, com a saída de gases vindo para cá, integrado com outro. Então, para cada unidade dessa, você tem os sensores apropriados, né, temperatura e pressão. Em algum ponto dessa fábrica tem um local que coleta esses dados todos, trata e envia um sinal para melhorar a performance desse equipamento. Então, a complexidade pode ser maior em função da quantidade de variáveis que você acompanha e da quantidade de variáveis que estão sendo usadas para manipular o processo. Além do que, você tem a integração desse equipamento, por exemplo, com um outro equipamento. Perturbação que está no primeiro repassa para o segundo, e do segundo por aí. Então, veja bem, vou dar o caso de uma refinaria de processo, que é basicamente esses 4 quadros que estão aqui. Você tem, numa refinaria de petróleo, por exemplo, 5, talvez um pouco menos, 4.000 variáveis que são medidas em tempo real. Então, ou seja, é impossível você ter uma ação exclusiva humana conduzindo um processo nessa escala. Então, automação, controle de processo se faz presente. Então, o que eu posso ressaltar do aspecto da engenharia de processos químicos é olhar para esses equipamentos, imaginar quais são os processos físico-químicos que estão se desenrolando e, do ponto de vista de controle, ter uma visão do que é variáveis que eu acompanho, as variáveis que são comparadas para você deixar no valor desejado e quais são aquelas variáveis que você manipula para controlar o processo. Então, não é só olhar para a planta e ver uma porção de equipamentos alinhados. Então, você tem que começar a ter um olhar crítico para desenvolver o seu trabalho. Como eu mencionei, o assunto de controle de processo, ou análise de controle de processo, que é a disciplina, ela inicia com o estudo da parte de dinâmica de processo. Então, uma planta industrial composta de várias subunidades, cada unidade pode ter alguns equipamentos, né, pode estar interligados ou não. Você tem que dar partida nessa subunidade para depois ir
cada subunidade funcionando, ter a planta funcionando completamente. Então, veja bem, a planta deve operar num estado de estabilidade. Estabilidade não quer dizer que está parada. A temperatura, por exemplo, é 50 e fica em 50 o tempo todo. Você tem flutuações. Mas fora essas flutuações comuns de operação da planta, você tem questões tipo partida da unidade. Você dá a partida no funcionamento de uma coluna de destilação, da partida no funcionamento de um reator químico. Tem a própria parada do equipamento. Você tem quebras, não? O sistema que está bombeando fluido, de repente uma bomba quebra, você não tem mais alimentação para o processo. Então, são situações que caracterizam bem que houve uma mudança ao longo do tempo de uma forma mais brusca. Então, normalmente, todas as variáveis que estão sendo acompanhadas na planta, e mesmo aquelas que não são, estão flutuando ao longo do tempo. Ou seja, tem um comportamento função do tempo. Em algumas situações, isso é mais drástico nesses momentos que eu falei. Partida, parada, grandes mudanças de produção. Você está numa linha de produção produzindo determinada, por exemplo, tinta, aí mudou para uma outra. Então, é uma mudança na tua linha de produção. É uma mudança que caracteriza fortemente uma mudança dinâmica daquela variável. Uma visão clássica dentro da engenharia de processo, principalmente quando para empresas de grande porte, né? Mas todas em geral. Você pode ter processos contínuos ou processos que são em batelada, né? Você tem produção de tinta em batelada, você tem uma refinaria que opera continuamente. Você tem alimentação de um reator, por exemplo, um reator de hidrotratamento de nafta dentro de uma refinaria, onde você alimenta o óleo, hidrogênio para fazer o hidrotratamento, ou seja, retirada de impurezas que contenham enxofre. Essa corrente passa por esse equipamento, reator, sai e vai para uma segunda etapa, né? Que pode ser um aquecimento numa fornalha. Normalmente, nesse exemplo que eu cito, tenho um reator em série com outro, e talvez mais um que é um terceiro para tal acabamento final. No meio do caminho você tem um aquecimento, então você tem uma interconexão entre esses processos. Então você entra na matéria-prima, passa, reage, aquece, vai para outra subunidade, depois para outra reação química. Então o processo, ele sendo contínuo, ele é melhor de operar, né? E você também tem que ter um certo cuidado nessas questões de acompanhamento da variável. Em batelada não, você preenche o sistema, acontece a reação química e você depois descarrega. Mas de uma maneira geral, grandes fábricas de indústria química estão operando em modo contínuo. Nós temos aqui então aquele exemplo anterior, né, de uma refinaria, onde eu disse para vocês que vocês têm um olhar bem crítico, procurando identificar o processo, né, que está ocorrendo. Se tem uma automação, você tem medições, né, informações que são retiradas do processo, a etapa do controle e uma etapa de você interagir com o processo para regulá-lo, né? Então, dentro da sequência, então a gente olhando mais detalhadamente algum trecho dessa fábrica, por exemplo, você tem aqui embaixo a outra figura, onde você tem uma linha, onde você tem uma medição. Aqui eu estou apontando para uma das medições possíveis, tipo vazão. E você tem essa vazão, essa informação de vazão, ela deverá ir para um outro setor, uma outra
equipamento que vai fazer uma comparação com a vazão desejada. O cálculo que é feito lá retorna para dizer qual é a abertura. Isso aqui é uma válvula que regula a vazão de alimentação passando por esse trecho. Então você tem um conjunto de medições e um conjunto de, vou chamar, de atuadores. Né? Então esse ciclo aí é o que vai completar e vai fazer o nosso sistema de controle. Então, você multiplica isso aqui por 3.000, 4.000, é exatamente o que está acontecendo aqui na refinaria a cada segundo. Então, é importantíssimo que você tenha, primeiro, um sistema de medição apropriado e operando corretamente. Um sistema de atuação dimensionado corretamente, implantado corretamente e que esteja calibrado e que responda de forma adequada para você manter a variável medida dentro dos patamares que você deseja. Você quer dizer, eu quero dizer, o que você calculou e determinou que aquela variável, por exemplo, temperatura de projeto, tem que ser igual a 200. Então, essa é a variável de referência que você tem para esse exemplo de temperatura. Então, é todo um cálculo que é feito sobre quais são os valores de referência para a tua variável. Pronto, tomando como exemplo anterior, né, dando a sequência, nós temos aqui, no caso citado lá, tínhamos um sensor para medição e os atuadores que eu mencionei lá como sendo a válvula de controle. Aqui tem uma figura bem representativa, né, de uma válvula de controle, né, onde você tem o sistema de acionamento aqui no eixo dessa válvula, né, que vai bloquear ou abrir o fluxo de material aqui. Então, essa válvula de controle seria o nosso atuador. Então, o sinal de controle, né, atua nessa válvula, reduzindo a vazão e mantendo dentro do valor desejado. Então, nós temos toda essa sequência, lembrando, medição, ação de controle e o atuador. Nesse exemplo, nós temos duas fotos aqui, onde você tem um ambiente industrial aqui do lado. Né? Aqui é a parte superior desse reator químico. Assemelha muito a ser um reator de polimerização. Para acompanhar as variáveis de processo, você vai ter que ter medições. E você tem sensores, né? Aqui está o exemplo típico de um. Podendo medir, aqui é o exemplo de outro. Temperatura, pressão, né? Dados do processo, do equipamento, do processo físico-químico que está acontecendo. Então, isso é uma parte importante. Lembrando que essa parte de instrumento caracteriza uma área chamada instrumentação, comum a várias áreas de engenharia e também comum a uma área técnica, né? O principal ponto que eu posso falar sobre a instrumentação é que você precisa ter um adequado processo de calibração para ele, né? Porque a malha de controle, que depende de um instrumento para medir a variável, se essa variável mede errado, ou seja, mostra um valor, mas dentro do processo é outro, você não tem malha de controle ou sistema de controle que vá funcionar corretamente. Nessas figuras aqui você vê novamente o atuador colocado no campo, né, a válvula de controle. Você tem essa haste que ela sobe e desce para modular a vazão, e os sinais dessa válvula, né, os sinais dessa válvula não, os sinais que chegam nessa válvula estão vindo exatamente de um equipamento, né, um painel de controle que manda o sinal daqui
para a válvula. Então, essa parte é fundamental. Quais são as especialidades que vão estar aqui envolvidas? Certamente não é um profissional de engenharia de processos químicos. É um profissional da área de engenharia de automação, um técnico de automação, ou profissionais que a gente batiza de integradores. Eles, nesse conjunto que está vendo aqui, você tem as cartas eletrônicas de aquisição de dados. Você vai ter aqui um elemento muito importante, que é o PLC, Programa Lógico Programável, que está instalado exatamente para promover os cálculos necessários para abrir e fechar a válvula. De maneira geral, isso não está dentro do escopo da função de engenharia de processos químicos, mas é a componente importante, uma das, automação do processo. No slide anterior, eu cheguei a mencionar a palavra malha de controle, né? Malha de controle, vamos tentar definir agora, é uma correspondência para falar sobre o sistema de controle similar a uma malha elétrica, né? Você tem a medição, o processo e o atuador. Nesse exemplo aqui, você tem uma ação manual. Você tem um técnico que lê qual é o valor da variável e ele atua nessa válvula, fazendo com que injete mais ou menos gás, promovendo um aquecimento maior ou menor. Aqui outro exemplo de uma operação manual. Você lê o nível e aqui você regula qual é a abertura da válvula para tentar manter o nível no valor desejado, tá bom? Essa operação manual não é viável numa planta com muitas variáveis de processo para sua controle. Aqui você tem já uma esquematização. Você tem as figuras que compõem a malha de controle, no caso, malha de controle com circuito e malha fechada, a medição, novamente, o processo, novamente, o controlador que recebe os sinais da planta e o controlador depois manda um sinal para atuar na válvula. Então você tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? Eles em conjunto formam o controle em malha fechada. Então, nosso papel na parte de controle saber sintonizar os parâmetros desse equipamento, batizado aqui de controlador, de tal forma que a performance dinâmica do sistema seja adequada. Então, esse aqui é um conceito bem elementar de um processo em malha aberta, sem o controle, e um processo em malha fechada, com o controle. Do ponto de vista da necessidade do controle de processo, nós já tínhamos comentado alguns desses pontos dentro de um aspecto maior da automação. Mas, focando agora em controle de processo, você vai ter como objetivo específico do controle aumentar a produção, aumentar o valor agregado dos produtos. Você, com o controle, consegue medir a variável, deixar no valor desejado e diminuir o consumo de energia. Você vai colocar parâmetros para que o processo funcione de uma forma tal que a energia seja a menor possível em termos de consumo. Você vai conseguir manter o seu processo operando de forma estável, fazendo com que tenha certamente menor poluentes sendo lançados. Você vai promover que seu produto formado não caia dentro de uma faixa muito ampla de especificação, ou seja,
você evita que o teu produto saia de especificações ou muito baixa ou muito alta, permanecendo no valor que você deseja. Claramente, se você tem um sistema controlado, você evita algum erro humano, você favorece imensamente a segurança do processo. Então, classicamente, esses são os objetivos específicos quando você promove a automação, o controle da tua planta. Claro, você tem uma repetibilidade maior, você tem realização de tarefas que são mais difíceis do que executada pelo homem, né? Essa rapidez ao atendimento da produção, a produção está precisando aumentar a sua linha em termos de maior quantidade de produtos a ser formado, então você adapta todos os valores para que ela atenda esse valor desejado de nova produção. Custo de produção, na medida que você tem o sistema operando de uma forma mais estável, mais segura, que não se modifique tendo perturbações, que normalmente todo o processo, toda a planta tem perturbações inerentes, seja a parte externa à planta, a natureza, seja perturbações físicas com a quebra do equipamento, ou, por exemplo, num trocador de calor, você tem a formação de incrustações que diminui a troca térmica de um fluido para o outro, tá certo? Tudo isso você vai ganhar em termos de uso de um controlador de processo. Agora, vamos tratar de um ponto interessante. Você tem a planta de processo, então você tem o que a gente costuma chamar chão de fábrica, onde estão os equipamentos, os instrumentos de medição, onde a informação é gerada. Essa informação que é coletada, ela vai passando de nível em nível de hierarquia para ser feito alguma coisa. Então, as medições de temperatura, pressão, vazão são lançadas para um nível onde essa informação é disponibilizada numa tela, né? Lá, nesse espaço físico, que normalmente é chamado de sala de controle, roda o computador com um software supervisório, e lá estará instalado também, possivelmente, o controlador. Essas informações podem caminhar para uma hierarquia superior, onde esses dados são usados para a gestão da execução da produção, e por sua vez esses dados caminham para um nível maior de supervisão, que seria o planejamento da produção, e, numa escala maior, a gerência. Então, a informação que está na base interessa para determinadas ações, e as informações que chegam até o topo para o nível mais de gerência. Tá? Quem está aqui não está interessado em saber, por exemplo, qual é a temperatura do vaso de reação. Ele quer saber muito mais qual é a produção do dia. Então, é importante saber. E aqui tem o que a gente chama de pirâmide da automação, onde caracteriza, em termos de hierarquia e de volume de dados, o que é passado de um para outro. Então, você que da área de processo está muito ligado a essa etapa aqui, tá bom? Chão de fábrica, os sensores e atuadores e a informação que está disponibilizada, por exemplo, numa sala de controle. Novamente aqui tem essa pirâmide de automação, os sensores e atuadores. Aqui fica exatamente os equipamentos que fazem o controle. Tem a palavra aqui, regulatório. Depois a gente vai ver a definição desse conceito. Os alarmes e intertravamentos, né? A planta não só tem a parte de controle de processo, que é uma coisa, mas também tem toda uma malha de alarme e intertravamento. Ou seja, nível de um tanque muito baixo, alarma. Nível de um tanque muito alto, alarma. Uma determinada situação perigosa, parada aquele equipamento, e toda uma sequência de equipamentos interligados são
travados, né? São cessadas as operações para poder sair dessa situação de perigo. Tem o controle supervisório, né? Outra etapa maior aí, e o gerenciamento. Então essa aqui vocês vão escutar aí na vida profissional de vocês, é o que a gente chama de pirâmide de automação. Para ser mais ilustrativo naquilo que a gente mencionou, nós temos aqui o chão da fábrica, que é esse nível aí mais baixo de hierarquia sobre a informação, ou então os sensores, o processo, a máquina, um nível de supervisão, né? Onde você tem uma sala de controle, com os dados daquela planta chegando na tela, para que o operador possa monitorar e saber se está dentro da faixa ou não. Ele apenas supervisiona. O equipamento aqui tem suas malhas de controle para manter o processo estável, mas uma situação anômala qualquer, ele também tem que intervir. Nível 3 aí tem um controle de processo produtivo com base de dados, índices, relatórios, controle estatístico de processo, tudo isso nessa camada chamada nível 3. Uma etapa de hierarquia maior, chamada planejamento do processo, onde você vai regular o controle de estoque, logística, controle de suprimento. Veja bem, isso aqui é em relação à informação, né? O que a gente vai ver na disciplina são os aspectos da teoria de controle. Aqui você tem um ciclo da informação chegando desde o chão da fábrica até um nível maior de gerenciamento. Todo esse percurso aqui é importante que você saiba, que você conheça enquanto engenheiro de processo, porque tem o processo, os sensores, a sala de controle com o sistema supervisório, o software, depois tem software destinado ao planejamento da execução da produção, depois softwares destinados ao planejamento da produção e depois os softwares e a ação de quem gerencia essa planta. Aqui é o nível maior dessa hierarquia de informação, que é, no caso, a gestão, a parte financeira e RH. Hoje em dia, tudo isso é através das redes de comunicação, interligados, passando dados e recebendo dados. Isso aí faz parte da automação da tua fábrica. Um ponto importante dentro da sala, que eu mencionei para vocês, naquela pirâmide de automação, é a sala de controle de processo. Basicamente, você, engenheiro de processo, vai visitar essa sala por diversas vezes, né? Seu turno aí de 8, 10, 12 horas de trabalho, você vai estar aqui, né, observando o que a tela está mostrando, interpretando os problemas que existiram ao longo do dia, questionando e trocando informações com os supervisores responsáveis pela sala de controle. Então, esse aqui é um ambiente que fatalmente você vai passar um bom tempo. E o que está chegando aqui? Os dados da planta, vazão, pressão, temperatura, e daqui sai o que? Um sinal para que essa válvula abra ou feche. Então, fechando o que seria o sistema de controle ou a malha de controle. Aí, o interessante é observar, pelo tamanho dessa figura aqui, essa sala de controle poderia estar, por exemplo, controlando uma fábrica relativamente grande, quase do tamanho de uma refinaria. Então, todas as informações sendo concentradas aqui. Que são duas outras salas de controle bem mais antigas, né? Você tem os controladores aparecendo aqui, a tela está aqui, um sistema mais integrado, né? Mas aí você encontra sala desse tipo, principalmente em hidrelétrica. Indústria química, indústria da área de energia elétrica, tem salas de controle, a gente vê muito, ou conhece, sala de controle da área de voo, né? Todo ambiente destinado a receber os dados, de lá processar e monitorar o que está acontecendo no campo, no meio produtivo. Aqui é outro exemplo de uma sala de controle, agora está bem mais moderna, né?
Aqui é uma tela, né, o exemplo de uma tela que está aparecendo, por exemplo, aqui no computador. Essa tela aqui, ela procura ter uma representação, né, o que a gente chama de tela sinóptica, do teu processo. Então, um profissional qualificado, vamos detalhar um pouco mais essa sala. Uma empresa, junto com seus profissionais, dimensionou esse ambiente físico. Outro profissional dimensionou a parte dos equipamentos destinados a essa sala. Outro profissional destinou a sua qualificação técnica para instalar o software que vai ser a supervisão. Depois outro vai estar operando isso aqui. Então tem várias especialidades até chegar nesse produto final, que é essa sala de controle, cuja finalidade é monitorar e daqui partir as ações que vão atuar no campo. Então essa tela aqui é uma tela representativa do teu processo, e podem ter várias telas que o operador aqui chama na medida da necessidade. Vou chamar aqui o setor de utilidades. Vou chamar uma tela que seria o setor de armazenamento, o setor de reação. E eu acompanho aqui o que é que está acontecendo no campo. E daqui eu posso influenciar, trocando de valores, de set point, ou seja, de valor de referência, colocar o sistema em automático ou manual, dar partida, ou parar uma unidade. Novamente aqui eu estou colocando a figurinha representativa do console, e da mesa, da sala de controle. Aqui tem outro mais antigo, tem aqui um operador, então um pouco fora do padrão aqui, que ele está com uma camisa tricolor. Nós temos o sistema supervisório e de aquisição de dados. Esse nome vocês vão escutar várias vezes, né? Que é o que a gente chama de SCADA. Então você tem um software supervisório ou software SCADA, ok? Do campo que está aqui, os vários sensores passam por vários equipamentos de processo, carta de aquisição, PLC, switch, modo de comunicação, até chegar no computador que está instalado supervisório. E essa informação aqui pode estar distribuída na fábrica inteira, né? O laboratório de qualidade pode ter interesse em alguma dessas variáveis, de alguma dessas telas. O setor de manutenção também pode ter, é fundamental. Mas o principal é ter a sala de controle com alguém supervisionando e atuando na medida da necessidade. E para ficar mais interessante, tem aqui a tela mostrando o supervisório em ação, né, um equipamento de processo e as correntes. Aqui novamente outro exemplo de um tanque, né, duas telas, um tanque onde você pode ver um elemento, né, mostrando o valor daquela variável que está no campo, e outras. Aqui você tem outras variáveis que estão sendo acompanhadas. Aqui você tem, por exemplo, esse aqui é um indicador de nível. Existe uma numeração, isso é uma coisa normatizada, você precisa ter um número, o que a gente chama de um tag, para identificar esse equipamento dentro da fábrica, e vocês terão a facilidade de reconhecer onde esse instrumento está, a partir dessa codificação aqui em letras e em números, para saber qual a finalidade dele, onde ele está instalado, se é no campo, numa sala. Aqui novamente outra tela, né? Onde a gente procura sempre, essa tela sempre procura representar esquematicamente o que está lá na planta e as variáveis principais ou necessárias para o acompanhamento e controle. Fora as variáveis que aparecem aqui, pode ter lá no campo algumas variáveis que estão sendo medidas, mas que não são enviadas até a sala de controle. É uma leitura apenas no campo. Isso é comum acontecer. Eu venho falando para vocês
alguns conceitos, então só para ficar bem mais pontuado, né? Que eu chamo de sistema, uma combinação de equipamentos integrados para atender uma função específica. Então, o sistema aqui se aplica a várias coisas: sistema de processos químicos, sistema mecânico, sistema elétrico. Sistema de controle, uma conexão de componentes formando a configuração do sistema que providenciará a resposta desejada. Então, você tem dentro do meu sistema de controle as medições, o controlador, o atuador, o conjunto lá de cartas de aquisição, de equipamentos eletrônicos chamado controlador lógico programável. Processo são dispositivos, planta ou sistema sob controle. Agora é importante a gente falar dentro da ótica da engenharia de processos químicos. Processo, para mim, por exemplo, é onde estão acontecendo as transformações físico-químicas. Sinal de entrada é aquela variável que, se eu fizer alguma alteração nela, o processo absorve e altera alguma variável que eu estou chamando aqui de saída, né? Aqui em inglês input, output, process. Então, normalmente é isso. Então, aqui no meu processo, por exemplo, eu tenho, digamos, um tanque onde eu acompanho e controlo o nível. Eu tenho o direito de mexer na vazão e a minha resposta é o nível do tanque. Então, eu tenho que começar a caracterizar bem, ao estar estudando a planta de processo e as suas subunidades, quem é variável de resposta, né, que eu acompanho, e quem é aquela variável que, se eu manipular, eu altero a minha saída, ou o meu sinal de resposta. Saída não quer dizer saída física do equipamento. E entrada não quer dizer entrada física, mas sim entrada de informação, saída de informação. Mais algumas terminologias para nosso estudo de controle e processo. Variáveis controladas. Cheguei a mencionar isso no slide anterior. Quantificam o desempenho ou a qualidade do produto final. São chamadas também de variáveis de saída. Variável controlada. Variável manipulada. São ajustadas dinamicamente para manter as variáveis controladas. Então, essa daqui é que atua para regular essa. Perturbações são variáveis que são de entrada, porém não estão incorporadas ao sistema de controle. São chamadas também de cargas. São variações que acontecem no processo por algum motivo, que não estão basicamente alinhadas no sistema de controle. E o teu sistema de controle tem que ser robusto o suficiente para, existindo uma variável que perturbe o processo, ele conseguir manter estável a tua variável no valor desejado. Isso é fundamental. Então, não é só o controle não só traz a variável controlada para o valor de referência, né, usando a variável de manipulação, como, existindo uma variável outra que perturba, esse sistema de controle consegue manter a variável controlada dentro da referência. Agora nós temos um desenho, né, esquematizando algo que é bem típico dentro de um processo industrial. Você tem um tanque, um fluido que você quer aquecer, né? Nosso meio é o fluido. Nós temos uma variável controlada. Se isso aqui não aparece, você quer manter a temperatura do fluido que está dentro do tanque dentro de um valor desejado. E você tem como variável para manipular a vazão de vapor que está entrando nessa tubulação e saindo por aqui. Então eu tenho o fluido, o meio, a variável controlada, a variável manipulada, e o agente de controle que eu estou usando é o vapor, né? Eu pressuponho aqui que o vapor está vindo numa temperatura
especificada. Se por acaso esse vapor chegar aqui numa temperatura diferente, já seria uma perturbação para a minha malha de controle. Então, eu quero ter isso aqui sempre no valor constante e tendo o direito de manipular a vazão que passa por aqui. Então, isso aí no intuito de manter o fluido dentro. Aqui nós temos um sistema de aquecimento, né? Você tem aqui um aquecedor, onde entra a água por aqui, tá, a seta está mostrando, saindo água, essa água entra fria, sai quente, né? Aqui tem uma torneira abrindo para regular, essa outra tubulação aqui é para entrar água fria, né? Aí você tem variáveis que você pode manular, a vazão de gás, né? Aqui vai queimar, aqui aquecer. Uma variável controlada que é a temperatura. A variável de perturbação, essa vazão de água vai perturbar a nossa temperatura desejada. Então aqui é um esquema bem simples de um processo, né? Que não tem uma ação de controle sendo colocada. Nós temos agora um exemplo um pouco mais complexo, né? Para o que a gente vinha falando, mas ele ainda é relativamente simples. A gente vai observar depois. Em relação aos vários exemplos de processos que a gente pode encontrar numa planta. Temos, nosso primeiro olhar é qual é o processo. É um tanque que está sendo aquecido. Se está sendo aquecido, eu tenho que acompanhar a temperatura. Está aqui o sensor de temperatura. E para fazer essa temperatura chegar no valor desejado, primeiro eu tenho que medir essa temperatura e enviar esse sinal para algum lugar. Está aqui essa corrente mostrando o sinal, o valor de temperatura. A grandeza físico-química da temperatura é traduzida para um sinal elétrico que vem até o controlador. Esse controlador, então, eu tenho outra etapa aqui vou marcar aqui o sensor, processo, o controlador, e eu tenho aqui o meu elemento que, se eu alterar essa vazão de vapor, vai entrar mais ou menos energia, fazendo com que essa temperatura se altere. Então, esse ciclo aqui é medição, sinal enviado, controlado. Aqui é o set point, que é a temperatura de referência. Algum cálculo foi feito para identificar qual é o valor de set point. Eu quero a 50 graus. Pronto. Foi exigido que o processo tivesse esse fluido aquecido até essa temperatura. Então o controlador recebe isso, então ele tem esse sinal para comparar com esse sinal aqui. Então esses dois sinais aí, a diferença, vai ser a força motriz para fazer essa válvula atuar, abrindo mais, fechando mais, e vai manter isso. Então aqui eu tenho uma temperatura que tem uma taxa de leitura, de amostragem de dados. 1 segundo, 1 milissegundo, vai depender do interesse que eu tenho. Então isso aqui operando continuamente, né? Medição, comparação com o set point, ação na válvula de controle, temperatura se alterando até chegar no valor desejado, compõe a nossa malha de controle. Então, o curso vai estudar exatamente como propor um modelo dinâmico para esse processo, propor que estratégia de controle utilizar e os parâmetros desse controlador. Vamos estudar dinâmica, estabilidade, em malha fechada, que é o que o desenho está mostrando aqui, em malha aberta, para ver como é que é o comportamento dele. Também em malha fechada, para saber se o controlador que foi
calculado, sintonizado, funciona de forma apropriada. No exemplo anterior, nós tínhamos lá uma esquematização do processo. Se eu puder lembrar vocês, era um tanque que tinha temperatura e o controlador e a válvula que injetava mais ou menos vapor ou mais ou menos energia. É importante olhar para aquele processo que está esquematizado ali e ter uma visão do que a gente chama de diagrama de blocos, né? O processo vai ser colocado num bloco, o sensor tem outro bloco, o controlador tem outro bloco. Cada bloco desse representará um modelo matemático para o nosso sistema. E esse diagrama completo, né, é a leitura que você tem daquele desenho, né? O sensor mede a temperatura do processo, envia para um ponto que a gente chama de ponto de soma, onde você compara com o set point, gera um erro e é colocado aqui. Então esse diagrama de blocos esquematiza a tua malha de controle e é o diagrama de blocos que você vai usar para efetuar as simplificações de cálculos para determinar qual é os parâmetros desse controlador. Então aqui é uma representação do processo em diagrama de blocos, visando um estudo, seja de dinâmica, seja de controle. Então é importante, vamos começar lá desde a base, olhar uma fábrica, ver seus equipamentos, olhar para qual seria o processo químico que está ali existindo dentro do processo químico, dentro daquele equipamento, quais são as variáveis que eu tenho como importante e quais são aquelas que de importância eu meço, temperatura, pressão, saber depois quais são aquelas variáveis que eu acompanho e aquelas que eu manipulo, porque aí eu já vou começando a trazer meu raciocínio para o nosso diagrama final de bloco, né? Então, sabendo isso, eu posso agora raciocinar em termos de montar um sistema de controle. Variável que acompanha, indo para um sistema de aquisição, vai estar lá na sala de controle. Na sala de controle está rodando as nossos cálculos de controladores, que são frutos da resolução desse diagrama de blocos, né? Esse diagrama de blocos aqui, lá na frente a gente vai ver, nada mais é do que um conjunto de equações a ser resolvido. Então, olhando aquela planta, sabendo agora quem eu manipulo, simplifico o desenho, eu tenho o diagrama de blocos. Isso aqui vai ser a nossa ferramenta de trabalho durante todo o decorrer do curso. Lá no exemplo anterior, né, tínhamos lá um tanque, tem um valor de set point, que eu especifiquei aí para o projeto, e minha variável, que eu acompanho o processo, no caso lá era o nível, mas no exemplo mais complicado, um reator podia ser temperatura, e você tem a variável tentando se manter de alguma forma próximos do valor de set point. O que está ruim aqui nessa exemplificação é que a minha variável que eu acompanho, né, uma variável controlada, ela está oscilando bastante em torno desse set point aqui. Ou seja, ela apresenta uma grande variabilidade, né? Tem uma variação entre o menor e o maior. Digamos que esse processo tem um limite, eu não posso ultrapassar daqui, tá certo? De acordo com essa variabilidade que está acontecendo, melhor colocar o set point nesse valor. Se eu subir um pouco o set point, digamos que após um estudo de processo, eu vi que se eu tivesse uma temperatura um pouco maior, seria melhor. Poderia ser que nesse novo patamar de set point, eu ultrapassasse o limite operacional, que vai acontecer alguma coisa. Explodir, desativar o catalisador de uma forma mais rápida. Então o primeiro passo é tentar melhorar a performance do controlador. Deixar com que a variável controlada fique mais próxima do set point. Essa etapa, depois de concebido o controlador, é o que a gente chama de melhoria da sintonia da malha. Então você precisa ter
toda uma série de cálculos, de tal forma que agora a minha variável não tem o mesmo patamar de variabilidade que esse exemplo anterior. Agora, nesse instante, se eu pensar em deixar o set point aqui, né, elevar o set point, como mostra aqui, né, eu agora não corro o risco de ultrapassar esse limite. Digamos que essa mudança de set point, né, que estava antes aqui e foi para cá, fez com que a fábrica conseguisse produzir um produto de melhor qualidade. Então, a performance melhor da malha de controle, o estudo de processo, fazendo com que um novo valor de set point, de valor de referência, fosse colocado, fez com que a fábrica melhorasse. Se eu melhorar o meu produto, eu vou ganhar um mercado que agora é do meu concorrente. Então, intrinsecamente aí vocês percebem que a automação ela tem uma influência direta em você ter um produto que vai ganhar em relação ao concorrente. E você pensar também que o concorrente também tem uma equipe de controle de processo, seja focada no controle, focada na planta, eles também estão pensando em melhorar a planta através dessa melhoria da performance do controlador. Então, é uma área muito, muito interessante e presente em qualquer fábrica no mercado. Por último, nós temos o diagrama de blocos, só que agora eu sinalizo agora ele mais informações no que a gente chama de malha aberta porque não tem esse ciclo aqui, ó, retornando a informação para um ponto que é onde compara com o set point. Variável controlada e um valor de set point. Ok? O sinal entra, mexi na vazão, passa para todo esse ciclo, saindo aqui uma temperatura que foi fruto dessa variação do sinal de entrada. Aqui não. A temperatura ela é medida, vem para um processo de retroalimentação para voltar para o controlador. Então, aqui configura uma malha aberta, aqui configura uma malha fechada. Como chegar até esse diagrama de blocos? Vamos estudar na disciplina. Qual seria o melhor controlador para esse processo? Nós vamos estudar na disciplina. Qual é o modelo matemático para essa planta? Nós vamos estudar aqui na disciplina. Como escolher os melhores parâmetros para esse controlador de tal forma que a performance da malha de controle seja a melhor possível? Nós vamos calcular nessa disciplina. Essa é a finalidade da disciplina Análise e Controle de Processo. Agora, você tem aqui meu e-mail para que vocês possam enviar os exercícios, trocar informação sobre o que foi apresentado. Vou aqui ler apenas com uma atenção mais redobrada aqui. A automação industrial permite realizarmos algum trabalho através de máquinas controladas automaticamente. Automação industrial, isso aqui é uma visão clássica do que é esse assunto. É a aplicação de técnicas, softwares ou equipamentos específicos em uma determinada máquina ou processo industrial com o objetivo de aumentar a sua eficiência, maximizar a produção com o menor consumo de energia e ou matérias-primas, menor emissão de resíduos de qualquer espécie, melhores condições de segurança, seja material, humana ou das informações referentes a esse processo, ou ainda de reduzir o esforço ou a interferência humana sobre esse processo ou máquina. É um passo além da mecanização. Então, não confundir mecanização de algo, né? Você deixar algo já numa rotina de trabalho,
com a automação propriamente dita, onde operadores humanos são providos de maquinaria para auxiliá-los em seus trabalhos. Isso aí seria, então, a mecanização de aula. E dentro desse assunto de automação, nós temos o nosso controle de processo, tá bom? Você terão, então, a oportunidade de, no final do curso, ter adquirido conhecimento. Vamos tentar reforçar nos exemplos que for dado aqui computacionalmente, mas trazendo alguma informação da vida prática, né? E principalmente informações extra engenharia química ou engenharia de processo, ou seja, informações que são basicamente de cursos de automação, de elétrica, porque quem vai se dedicar a essa área de controle, ele tem que estar ciente que é uma área transversal. Você dentro da fábrica, se você além de engenharia de processo está especialista em controle de processos, você vai estar dialogando com os especialistas na área de elétrica, especialistas na área de automação, está opinando sobre o tipo de PLC que vai ser adquirido, se o modo de comunicação tem falha, com o pessoal da manutenção, principalmente de instrumentação. Então isso aí faz parte do seu dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês para a nossa segunda aula.